Seja bem-vindo, seja bem-vinda, pequeno Buda, Namastê. Estou aqui com um potinho das mensagens, a gente vai retirando e falando um pouquinho sobre elas. E tem aqui também o Zen no meio do furacão, esse guia especial que eu escrevi com 33 temas. É curtinho, você pode ter aí no cantinho da sua cama, pode levar contigo aonde você for. É sempre bom ter um livro amigo, onde você faz uma curta leitura e entra naquele momento, né? Você faz aquele mergulho de introspecção e tenta cancelar aquilo que não serve mais, integrar aquilo que é novo e positivo para o momento que você vive hoje. Afinal de contas, é o único que importa, não é verdade? Então, clica no link aí da descrição e conheça um pouco mais sobre o livro, tá bom? Eu vou ler um pequeno trechinho para a gente só iniciar aqui o nosso bate-papo. Queria falar que esse tipo de vídeo, gente, você não necessariamente precisa ficar me assistindo, né? Você pode, por exemplo, enquanto estiver no trânsito, dar o play ali, fica escutando só a mensagem, tá? Ou no computador, coloca um fonezinho de ouvido, e deixa a mensagem correr, vai escutando. O importante é o conteúdo que é dito, tá? São os insights, né? Aquilo que vai aparecendo no meio do caminho, no meio da mensagem. E quero dizer também que eu não sou o dono da razão, tá? Daquilo que eu digo, você colhe aquilo que é positivo para você neste momento, que é importante para você. A outra parte você descarta. Pode ser que aquilo que você está descartando só não seja útil neste momento, mas pode ser lá na frente. Então, haja sempre com sabedoria, tá? Todas as mensagens que chegam para você, lembre-se, ela é uma mensagem apenas. Se ela vai mexer com o seu estado emocional, com o seu estado mental, se ela vai te levar a um momento de reflexão, a um momento positivo, a um momento de dor, isso depende muito do que você está interiorizando. Se ela ativa o seu corpo de dor, é possivelmente algo que você esteja conflitando, que você precisa entender dentro de ti. Tá bem? Vamos lá? Bom, o trechinho que eu vou ler aqui é apenas um parágrafo, tá? É do trecho Reconhecendo o seu dom especial. Ao optar pela verdadeira prosperidade em busca da felicidade plena, deverá reconhecer o seu propósito. Para identificá-lo, será necessário fazer uma busca por suas principais habilidades e dons. Você pode estar pensando, mas eu não tenho isso. E eu afirmo, você tem sim. Bom, aqui no livro eu dou uma sequência bem bacana de como você pode vasculhar a si mesmo, né? Ser um verdadeiro detetive de si mesmo e identificar quais são esses dons. Veja, todos nós somos seres únicos, não existe ninguém igual a você no planeta. Ninguém com a mesma digital, ninguém com a mesma forma de falar, ninguém com a mesma forma de pensar, ninguém com a mesma forma de analisar. Você é totalmente único. E por ser único, por que não teria dons e habilidades que são seus? Quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo, né, àquilo que foi programado pelo sistema, que prosperidade tem a ver só com o dinheiro, não. Prosperidade tem a ver com toda a abundância do universo. Prosperidade na saúde, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na questão financeira também, prosperidade no seu equilíbrio mental, dos seus pensamentos. O seu pensamento ele é tão importante para você.
tão importante que, se você soubesse realmente a importância dele, você pisaria no freio agora e começaria a rever muitas coisas. Sabe, tudo aquilo que não está dando certo, que está te amargurando, que o seu termômetro pessoal diz: caramba, cara, eu levanto todo dia e eu vivo como um verdadeiro androide, como um verdadeiro robô. Todo dia eu estou frustrado, eu estou amargurado. Se você vive assim, está errado, não é assim que tem que ser. Não é assim, você apenas foi colocado ali como uma pecinha, talvez pelo sistema, talvez por aquilo que te programaram a ser. Mas você está aqui para despertar todo o seu potencial. E para que você consiga explodir esse potencial, para que você consiga se engajar ao todo, você precisa reconhecer a si mesmo. Você precisa quebrar essas barreiras que foram criadas no seu inconsciente, seja pelo sistema, seja pelos seus pais, seja pela escola, seja por quem for. Você deve reconhecer quem é você, qual é o seu poder pessoal, quais são suas habilidades. Veja, eu já disse isso aqui, um artista reprimido lá atrás, alguém que veio para manifestar o seu dom de arte, pintura, música. E aí esse cara, ele fica ali com 40 anos atrás de uma mesa, engravatado, se distanciou da arte, se distanciou, nem como hobby mais ele tem isso. E vive se tratando com remédios, vai minando a sua saúde, vai em terapeutas, em psicólogos a todo instante. Porque ele está afastado dele mesmo, ele está escolhendo sofrer. Eu fiz um vídeo onde eu disse que nós escolhemos por sofrer, e isso é verdade. Isso é verdade. Então nós devemos parar com esse mimimi de tentar sempre buscar por um culpado externo. Ah, mas foi o sistema, mas foi o pai, foi a mãe. Tá, se foi lá atrás. Mas você tem o poder de escolha. Você tem o poder de mudar aqui agora. Talvez aquele que te programou, ele apenas estava seguindo a programação dele, aquilo que foi inserido para ele também. Mas aquilo não deve ser passado à frente. Imagina quando você tiver um herdeiro ou alguém que você possa ensinar. Você pode ser um mestre de alguém, um mentor de alguém. E aí? Você pode ser um líder em uma empresa, e esse líder, ele pode não enxergar o potencial das pessoas. Que tipo de líder é esse? Sabe aquele líder que só cobra, mas ele nunca enxerga o potencial de cada um? Então ele fica sempre mirrando a chama da pessoa. A pessoa, muitas vezes, eu já vi isso direto acontecer. A pessoa, ela chega toda empolgada com uma ideia, repleta de energia, o tônus vital lá no alto, e aí vai apresentar essa ideia, e aquela ideia tinha tudo para dar certo. E aí vem o cara e bate de frente, joga a frustração da vida dele em cima do outro, e aquela pessoa desiste da ideia, desiste de aplicar o seu dom. E como que fica? Como que fica? Neste mundo nós vamos encontrar muito mais, um número muito maior de pessoas contrárias àquilo que você vai manifestar do que aquelas a seu favor. Então, você deve acreditar em si mesmo acima de tudo. Tudo. Você deve reinar aqui. Você está aqui para ser absolutamente feliz. E veja, quando alguns dizem que você,
para você conquistar o dinheiro, você deve sofrer primeiro. Né? Então fique ali 60 anos fazendo aquilo que você não gosta, e aí vai lá fazer aquilo que você sempre quis fazer a partir dos 61. Será que esse é mesmo o caminho? Por que você vê pessoas que prosperam e são felizes fazendo aquilo que gostam de verdade? Será que elas escolheram sofrer ou será que elas escolheram seguir um caminho diferente do sofrimento? Enquanto um virou à esquerda, o outro virou à direita? Ou enquanto um virou à direita, o outro foi à frente? São caminhos, são alternativas, são possibilidades. Possibilidades. E você tem o poder de escolha, então analise. Analise a si mesmo, analise como está a sua vida. Quando nós estamos felizes e alegres, o dinheiro, ele vem em abundância, porque isso se torna uma consequência da sua alegria, que vai atrair cada vez mais possibilidades. Desde que você trabalhe a si mesmo para que não tenha crenças sabotadoras também, lógico, sobre a energia da moeda. Nós não podemos descartar isso, não é verdade? Tudo deve estar alinhado, tudo. Então, se tiver algo que está desalinhado, em desarmonia, ele vai afetar sim algum campo da sua vida, tá? Então, olhe sempre para si mesmo. Aprenda a se amar, aprenda a se aceitar e seja um verdadeiro detetive, um verdadeiro Sherlock Holmes da sua própria vida. Não fique aí investigando a vida dos outros, deixa que eles cuidem da própria vida, mas investigue a si mesmo. Tá bom? Vamos aqui pegar a nossa mensagenzinha. Vamos lá. Você pode ser uma pessoa com um bom coração e ainda assim dizer não. Você pode ser uma pessoa com um bom coração e ainda assim dizer não. Poxa, gente, tá aí uma questão que prende muitas pessoas, né? Essa mensagem podia nos levar para diversos campos, mas acho que eu vou focar naquilo que a gente estava conversando, né? Porque tem aquela pessoa, lógico, que tá ali sentado, não levanta nem para pegar um copo d'água, e ele pede tudo para você, ou ela pede tudo para você, e você faz tudo por ela, né? E saber dizer não de vez em quando não é egoísmo. Mas eu vou levar para outro lado, tá? Eu vou levar para um lado mais holístico da coisa. Saber dizer não. Quantos pensamentos passam na sua vida? Não vamos dizer na sua vida, vamos dizer no seu dia. Quantos pensamentos passam pela sua mente no seu dia? Há pensamentos super produtivos, há pensamentos destrutivos e negativos. Agora, será que para aqueles que são destrutivos e negativos você está sabendo dizer não? Porque pense que tudo que nós pensamos, nós, com o poder de cocriação que temos, nós plasmamos no ambiente. Imagina um local onde você todo dia, ou uma plantinha que você todo dia pinga uma gotinha de veneno nela. Como que vai ficar essa plantinha? Todo dia que você fica minando a si mesmo com pensamentos negativos,
você está se autossabotando e se autodestruindo. O seu corpo astral, o seu corpo emocional, junto com o seu corpo mental, eles ficam se intoxicando tanto com esses pensamentos negativos, com essas cobranças pessoais. Em algum momento, isso vem de cima para baixo, tá? Então, em algum momento você vai afetar o seu corpo energético e o seu corpo físico. Lembre-se que você é um espírito utilizando uma veste física. E o seu pensamento, ele tem um poder para construir ou para destruir. Saber dizer não a pensamentos que chegam é super importante. Você pode ser uma pessoa muito bondosa, muito boa, mas se você cair na tentação daquela que chega no seu pensamento para que você se entregue completamente ao álcool, completamente ao fumo, completamente a drogas, completamente ao sexo, completamente à anestesia da alimentação compulsiva, do vício por doce. Veja, gente, eu estou falando de extremos, tá? Como vai ser a sua vida? Se você ficar o dia inteiro pensando em dívidas, naquilo que você tem para pagar, como vai ser o seu dia? Você vai se tornar uma pessoa sorridente, alegre? E se você se entregar a situações como estas, você vai apenas somatizá-las. Porque é a assinatura que você está emanando para o universo, e o universo vai entender que você quer mais daquilo. Ah, Rodrigo, sobre o que você está falando? Estou falando sobre lei da atração, sobre energia e frequência. Todos nós somos um campo energético, tá? Isso é comprovado pela física. E nós nos alinhamos a diversas frequências, são as nossas escolhas que nos direcionam. Pensamentos que chegam muitas vezes nem sequer são nossos. Sabe aquele amigo que chega muitas vezes e ele faz aquele convite especial que vai te levar lá para baixo? Lá para baixo. Então você pode dizer não, pode dizer sim. É a mesma coisa para os pensamentos. Você pode dizer não ou sim. Eu posso dizer não para um pensamento que veio antes de falar abobrinha para alguém. Antes de ser agressivo, antes de humilhar e machucar alguém. Né? Você pode dizer não. Saiba dizer não para si mesmo em alguns momentos. Para o seu querer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero de qualquer forma. Risca o eu quero de vez em quando. Fique apenas com eu. Quem é você? O que é bom para você? Às vezes cair em um momento de silêncio, sabe? Não quer dizer que você seja depressivo, ficar quieto e em silêncio. Mas o silêncio, ele é a introspecção. Ele é aquele momento onde nós podemos nos conhecer. Que nós nos conhecemos de verdade a partir do momento que nós nos permitimos viver um momento de solidão conosco. Porque se você ficar sempre mergulhado no turbilhão do externo, música tocando alto, carro que está passando, criança que está chorando, um pedindo isso, outro pedindo aquilo, no trabalho aquela correria lascada, telefone tocando, e-mail chegando, WhatsApp a todo instante, vídeo que está sendo publicado ali no YouTube,
um novo episódio da série que lançou, a revista que saiu agora, as compras porque lançou alguma coisa ali que eu preciso comprar de alguma forma, o filme que eu preciso assistir no cinema, a notícia que está rolando ali da política. Se você ficar preso a todo esse externo, em qual momento você vai se conhecer? Qual momento? Eu não vejo um momento. Por isso que eu digo que tem pessoas que meditam e pessoas que não meditam. Você não precisa estar sentado com a perna cruzada meditando, você pode estar caminhando na rua em silêncio, prestando atenção em si mesmo, em si mesma, prestando atenção naquilo que há de mais belo, não daquilo que há de destrutivo, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção nos seus pensamentos e dizendo não para aquilo que você não quer mais. Rodrigo, por que tantas pessoas sofrem? Porque não se permitem conhecer a si mesmas. Grandes avatares já passaram por aqui e falaram sobre isso. Conheça a ti mesmo. A verdadeira guerra, ela não é vencida em seu exterior, mas em seu interior. Olhe para si mesmo. Mas para muitos, se ficar trancado em 4 paredes durante um tempo, sozinhas, seria tenebroso. Seria horrível, sem nenhuma turbulência, sem barulho, apenas se concentrando em si mesmo. Por isso que muitos fogem, eu não consigo meditar, porque olhar para si mesmo se torna terrível. Então é muito mais fácil olhar para o outro, às vezes apontar defeitos no outro. Você viu o que o outro fez? Você viu o que a outra fez? Olha como está a vida do outro. Pipipi, papapá, pipipi, papapá. E você? Parece uma gelatina. Tudo mole, molenga ali, né? Se alguém chegar e cutucar na ferida certa, você desmorona. Porque você não se conhece. E ao não se conhecer como um ser espiritual, você não trabalha a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é fraca. É fraca. Você não tem poder sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu corpo de dor. E como que você fica no meio de tudo isso? Então saber dizer não é extremamente importante. Saiba dizer não. E isso fica também uma mensagem para você dizer não para aquilo que você não quer para este momento. Sabe? O Rodrigo de agora, deste momento, deste segundo, não é o mesmo Rodrigo que iniciou esse vídeo aqui contigo. Eu já me transformei, eu já mudei. E você também. Saindo desse vídeo, permita-se ser outra pessoa. Saiba dizer não. Se você não saber dizer não para o externo, como você vai dizer não para o seu interno? Pratique dos dois lados. Diga não para si mesmo e diga não para aquilo que não é. Veja, muitas coisas podem ser jogadas para você e nem obrigações suas são. E você fica carregando o peso de outros. Entende? Então, preste um pouco mais de atenção. Sabendo dizer não, será mais fácil olhar para si mesmo. E olhando para si mesmo, será mais fácil reconhecer as suas especialidades. Afinal, você não está aqui ao acaso. Tem coisas tão belas em ti, tão belas. Então, vamos finalizar esse vídeo
Eu quero que você projete um sorriso em seu rosto. Feche os olhos. Vamos? Feche os olhos. Projete um sorriso em seu rosto. Não tem ninguém vendo, ó. Ninguém vai prestar atenção se você está sorrindo ou não. Coloque um sorriso no seu rosto. Perceba o cantinho da sua boca. Perceba como ficará a sua bochecha. E ao mesmo tempo que colocar esse sorriso no rosto, coloque as mãos sobre o seu coração. E diga a si mesmo: eu me amo, eu me aceito, eu me permito ser feliz, aqui e agora. Eu sou grato. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso aí, pequeno Buda, pequena Buda. Escute a voz do seu coração. Tá bem? Vitória sempre na luz de Deus que nunca falha. Muita paz, muito amor para você. Espero que esse vídeo tenha entregue algo especial a ti. Então deixa o seu like, deixa aí o seu comentário e me acompanhe nos próximos vídeos. Tem muito conteúdo aí no canal para você. Até a próxima!